Quer dizer que se os problemas humanos fundamentais tivessem solução na própria escala humana e terrestre, para que Deus iria fazer esse sacrifício, submeter a toda aquela humilhação? Então devemos entender que, na perspectiva cristã, se houve este sacrifício, é porque os esforços humanos são vãos, por outro lado. E porque, a rigor, nada terá jamais solução nessa escala terrestre, e este mecanismo de, vamos dizer, criar mais problemas e mais sofrimento, quanto mais domínio o homem pretende acreditar, pretende ter adquirido sobre a realidade, jamais cessará. Não é isso? Então, vamos dizer, a profundidade e a seriedade disto é uma coisa, vamos dizer, que você pode entender doutrinamente, mas humanamente falando, como experiência pessoal, é muito difícil você chegar a isso. Porque na vida terrestre nós estamos continuamente acossados por problemas e sofrimentos que nós temos que enfrentar e temos que superar de qualquer jeito. Você não tem escapatória se não lutar nesta escala. Tá certo? E você já saber antecipadamente que os seus esforços para se aliviar de certos problemas criarão outros problemas maiores e que isso jamais terá solução. Tá certo? É uma ideia que, se entrar no indivíduo muito prematuramente, ele entrará num desencorajamento terrível. Isso quer dizer, ele só tem duas saídas. Quer dizer, ou ele vira santo instantaneamente, ou então ele desiste. Então, esse é um desafio terrível e que só poderá ser, vamos dizer, assimilado e enfrentado no decorrer da existência. É uma coisa para você pensar nisso muito tempo e você confirmar de novo e de novo e de novo e de novo, e até que você começa a entender realmente aquele negócio que diz o Cristo de você acumular tesouros no céu, não aqui. Ou seja, você tomar providências para uma outra vida, e o que implica que você vai começar a agir, tá certo, com uma motivação totalmente diferente do que você tinha antes. Você não precisa mais ser movido pela esperança terrestre, porque você tem uma outra. Então tudo aquilo que você fazia por uma esperança, você agora passará a fazer por um dever de caridade. Esta é uma mudança fundamental no ser humano. Né? Quer dizer, você vai passar a agir não porque você tem efetiva esperança de que tais ou quais problemas serão resolvidos na escala terrestre, mas porque é um dever de amor ao próximo. Ou seja, a eficiência dos remédios que você vai propor já não é tão importante quanto o simples fato de você estar se esforçando pelo próximo. Então, na medida em que você age, não pela esperança terrestre, mas por amor ao próximo, então aquilo que não tiver efeito terrestre terá efeito celeste. Mas é até possível que pela intervenção da providência, então as suas ações adquiram uma eficácia maior do que poderia ser obtido pelo simples encadeamento técnico das causas e efeitos. Então isso quer dizer que às vezes uma ação pequena, tá certo? Se for empreendida em vista do amor ao próximo e não, vamos dizer, da sede irrefreável de mudar as coisas, pode até mudar as coisas, não porque você vai mudá-las, mas porque Deus vai mudá-las. Então, isso quer dizer, nesse sentido, a ação se torna uma forma de prece. Entendeu? E se torna a prática da verdadeira caridade. Isto é uma mudança fundamental. Quando isso começa a acontecer na sua vida, tá certo? Então, é evidente que tudo muda. Mas, dentro da nossa civilização técnica, essa mudança é bastante incompatível com a educação, com a cultura, tá certo? Onde, ao contrário, a única forma que é conhecida do bem é a ação técnica sobre a natureza ou sobre a sociedade para criar um mundo melhor, criar uma sociedade mais justa,
etc, etc. Isto passa a ser o bem em si. E este bem, evidentemente, é condicionado à eficácia técnica. Então, é uma ação que, em vez dela ser uma prece, ela para ser boa, ela tem que prescindir da prece, ela tem que ser ela mesma o topo da moral e das virtudes. Então, tudo isto foi inaugurado por Descartes. Até que ponto ele tinha consciência disso, eu não sei. Mas o fato é que o mundo, tal como ele o descreve, né, é um mundo em que a razão técnica impera sobre a realidade, constrói todo um mundo e exerce ali uma liberdade quase divina. Mas é evidente que esta liberdade ela se transforma automaticamente numa sujeição, porque a ciência técnica, normalmente se diz que elas dão poderes à humanidade, elas dão um poder de ação à humanidade, mas isso é absolutamente falso. Elas dão poder de ação a alguns homens, que passam a agir sobre outros homens. Então, não há nenhuma conquista científica e técnica que não concentre o poder na mão daqueles que terão esses meios técnicos científicos de agir e, portanto, tire esse poder da mão dos outros. O que quer dizer que aquilo que antes você sofria, vamos dizer, por efeito da sua fragilidade natural, agora você passa a agir por efeito da sua fragilidade social, por assim dizer. Você está colocado inerme na mão de poderes descomunais e incontroláveis. Você veja, por exemplo, que vamos dizer, a capacidade de matar, ela aumentou na modernidade a um ponto que Júlio César ou Gengis Khan jamais poderiam ter imaginado. E também, vamos dizer, a capacidade, vamos dizer, do controle pelo conhecimento e pela informação aumentou, não digo acima do que Júlio César poderia ter pensado, mas aumentou além do que qualquer pessoa nos anos 50 do século passado poderia ter pensado. Né? Essa história, por exemplo, do grampo universal, quer dizer, todas as conversações telefônicas estão sendo gravadas e processadas em computador e conforme apareçam certas palavras, você terá uma segunda rodada de exames até chegar a identificar aqueles que podem ser, né, os inimigos do povo. Essa é uma possibilidade que alguns anos atrás simplesmente não existia e que passou a existir. A possibilidade de você ouvir conversas à distância, quer dizer, um neguinho do FBI pode, né, localizar lá, sei lá, 2 quilômetros e ouvir tudo que nós estamos falando aqui. São possibilidades que apareciam somente em sonhos, se tanto. Né, e que colocam as pessoas comuns num estado de total inermidade. Então você imagina, por exemplo, né, a conspiração contra Júlio César. Meia dúzia de pessoas falaram, não aguentamos mais esse cara, ele é um ditador, né, vamos dar-lhe umas facadas. E deram as facadas. Né? Então, você imagina o acesso que você tem hoje a um governante. Você simplesmente não tem acesso. Pior, o governante não é necessariamente quem manda.